Olá, eu sou Guilherme Messas e eu vou conversar um pouco com vocês sobre como identificar quando uma pessoa está usando álcool de uma maneira arriscada. Existem algumas perguntas muito simples que o médico deve fazer para o seu paciente em relação ao uso de álcool, que são extremamente úteis e eficazes para diminuir o risco do seu paciente. A primeira pergunta que importa é que o médico pergunte ao paciente quantos dias por semana ele usa álcool. E perguntando esses dias, saber como é um dia típico. Muito importante para avaliar a quantidade total do uso de álcool é que se saiba o dia típico de alguém usando a bebida. Nesse dia típico, perguntar qual é o máximo que a pessoa chega a usar de uma só vez. E também perguntar nesses dias, nessas características, que riscos ela chega a correr quando está embriagado. Por exemplo, se ela bebe e vai dirigir depois, se ela bebe e vai trabalhar, coloca outras pessoas em risco, ou se coloca mesmo em risco. Com essas informações, o médico vai ser capaz de saber se esse paciente ou esse grupo de pacientes deve ser monitorado. Uma palavra muito importante para se proteger o uso de álcool é a ideia de monitoramento. O médico deve voltar sempre ao assunto, no caso em que ele descubra um paciente em situação de risco, voltar sempre ao assunto de como está esse uso de álcool. O monitoramento, voltar ao assunto, não ter medo do assunto, não hesitar em conversar com a família, conversar com o paciente, é um dos critérios que faz com que haja um beber protegido. Só a explicação sobre os riscos, ela não tem a eficácia que tem o monitoramento. Agora, em algumas populações específicas, algumas populações especiais de risco, é dever da medicina explicar para o paciente e buscar impedir que se use o álcool. Uma população especialmente vulnerável é das mulheres grávidas. A gravidez e álcool não combinam, porque o uso de álcool na gravidez promove más formações fetais e, mesmo em quantidades pequenas, pode dificultar a formação do feto ou fazer com que a criança, em seu desenvolvimento, tenha dificuldades, às vezes irreversíveis. Uma outra condição para a qual o médico tem que atentar é o uso familiar problemático de álcool ou outras substâncias. A pessoa que tem um parente, primeiro grau principalmente, com problema de alcoolismo, ela deve não utilizar o álcool ou, se utilizar, ser monitorada de perto, porque é uma população de grande risco de também ter problemas com o uso de álcool. Doenças físicas que são causadas ou pioradas com o uso de álcool precisam ser monitoradas e os pacientes têm que ser alertados do risco do uso de álcool, junto com, por exemplo, doenças hepáticas. O uso de álcool com hepatite, o uso de álcool com esteatose ou condições de fígado que podem levar a uma cirrose, tem que ser monitoradas de muito perto e esse paciente tem que saber que ele não pode beber. O mesmo vale para gastrite, para úlceras gástricas, para doenças cardíacas, porque o álcool tem um efeito lesivo direto na musculatura cardíaca. O álcool tem um efeito lesivo direto cerebral também, de modo que alguém que tem uma história familiar de uso de álcool e Alzheimer deva se abster do uso de álcool ou usar de modo muito controlado. Hipertensão arterial, álcool aumenta a pressão arterial, e diabetes, porque álcool também leva nos vulneráveis ao diabetes. E por fim, é muito importante que o médico investigue o uso de álcool para averiguar se existe alguma interação medicamentosa. Como o álcool é processado no fígado, existem riscos de que algumas substâncias, eu destaco aqui o paracetamol, que se usa no dia a dia
para situações de dor ou de gripe, essa substância, junto com o álcool, ela pode levar a lesões hepáticas irreversíveis e pode levar à morte. Outras substâncias que não devem ser usadas junto com o álcool são os benzodiazepínicos, os calmantes ou os remédios de uso psiquiátrico que podem levar a um rebaixamento de consciência, podem levar à perda de consciência ou à confusão mental.